Pós-jogo, análise pocket de Fluminense 1, Ceará 0. Uma vitória burocrática, uma vitória sem muito sabor, uma vitória sem muito sal, e que o tempero vem muito baseado naquilo que se representa na tabela. O Fluminense vence a equipe do Ceará num golaço do René aqui no Maracanã e sai daqui talvez muito mais feliz com o resultado, com o que apresenta a tabela do Campeonato Brasileiro nesse jogo atrasado. É um jogo da 12ª rodada, mas que complementa o 30º jogo do Fluminense no Brasileirão. A gente olha assim para a situação toda e talvez o Tricolor fique muito mais feliz. Talvez não, com certeza, vai ficar muito mais feliz ao olhar na tabela e ver que ultrapassou o Botafogo, que está no G6, que hoje, se o campeonato acabasse hoje, independente de qualquer questão que teria em relação a Copas, o Fluminense estaria pelo menos na pré-Libertadores da América. Pelo jogo, eu acho que pouca coisa fica para a gente olhar e falar de positivo. O René, talvez, acho que a comprovação de que o René, para alguns torcedores, para outros, eu até me incluo nesses assim, que tem falado do René constantemente. Quem vê as notas lá no Jornada percebe também que o René tem feito um bom ano, e acho que coroá-lo com um gol como foi no jogo de hoje, eu acho que acaba sendo bem útil também pro prosseguimento da temporada do Fluminense. A temporada do René é boa, óbvio que não é no nível do jogo que fez hoje, mas tirando o gol, fez uma atuação mais uma vez segura. O Fabiano tentou atacar por lá, o Galeano pouco produziu, uma das principais armas do Ceará pelo lado direito, e o René foi bem na marcação. Eu poderia falar mais sobre o jogo diretamente, mas a verdade é que vão me faltar palavras, mas no sentido negativo. Jogo muito fraco, assim, de ritmo, tecnicamente. A equipe do Fluminense vai ter uma dificuldade em relação à criação? Vai. O Lúcio Acosta resolveu esse problema durante um tempo, mas os pontas caíram muito de nível. E acho que a comprovação vem com os titulares e com as reservas. O Serna tem um futebol inexistente desde que voltou da seleção colombiana. Isso claramente destrói um pouco o lado esquerdo do Fluminense. O René não é o lateral que avança muito, quando avança um pouco mais por dentro ou num contra-ataque. O Lúcio Acosta, quando se apoiou pelo lado de lá, tinha que dialogar com o John Kennedy, e aí ficava meio que sem opção. O Fluminense até fez um gol antes de fazer o gol de falta, fez um gol numa cobrança de escanteio, que o Freitas estava lá, porque era uma cobrança de escanteio, bola aérea, o Acosta dá o passe, o Freitas cruza e o Acosta... Aliás, o passe é feito pro Freitas, o cruzamento vem, um chutamento ali para a área, o Acosta escora de perna direita para o gol, mas o Freitas estava impedido, pouco criava pelo lado esquerdo, mas não cria muito pelo lado esquerdo. E o Canóbio segue sendo muito voluntarioso, talvez já acabou o seu gás de protagonismo, né? O Canóbio nunca foi protagonista, né? Então, talvez já acabando esse gás, se torna um jogador voluntarioso que consegue render, mas ainda também não no nível muito aceitável, que faz com que o ataque do Fluminense tem o Germancano com 6 gols na artilharia ali do clube no Campeonato Brasileiro, 6 gols em 30 rodadas, é muito pouco. E depois disso tem o Samuel Xavier, empatado com o Serna, que é o lateral direito com 4 gols. E mais uma vez o Fluminense precisou de um lateral fazendo o gol, foi o René na cobrança de falta. Eu acho que eu saio desse jogo feliz porque a gente está se aproximando de uma vaga na Libertadores. Com essa vitória a gente chega a 47 pontos dentro daquele cálculo, né, que eu faço baseado no estudo da UFMG, de que tem mais quase 90% de chance de classificar para a Libertadores com 58 pontos. O Fluminense precisa de mais 11, tem de jogos dentro do Maracanã ainda jogos complicados, na verdade dentro e fora. O Fluminense ainda pega o G5 do Brasileirão, isso vai tornar a situação um pouco mais difícil, mas evidentemente o Fluminense tem plena capacidade de ganhar o São Paulo, tem plena capacidade de ganhar o Bahia na última rodada, de buscar ponto fora contra o Grêmio e até contra o próprio Ceará, isso para fugir ali dos 4 primeiros, mas tem o Mirassol dentro de casa também, que o Fluminense tem plenas capacidades de vencer o jogo. Então a vaga na Libertadores se encaminha um pouco. Do que foi visto dentro de campo, mais uma vez, aí destacar coisas positivas, né? Já que eu destaquei negativamente a falta de gol dos atacantes, coisas positivas. É mais um jogo como mandante, considerando que no jogo contra o Vasco, apesar da gente, né, estar jogando no Maracanã, a gente era visitante e foi visitante na arquibancada também, então, em quantidade de pessoas aqui também tinha muito mais vascaínos. O Fluminense como mandante aqui não leva gol, né? O Fluminense ganhou o Atlético Mineiro, o Fluminense ganhou o Ceará, o Fluminense ganhou o Internacional, o Fluminense já havia ganhado lá atrás na estreia do Zubeldia o Botafogo, então é um desempenho positivo de vitórias e sem levar gol. Então fica o mérito aí, a zaga também do Fluminense, na maior parte desse tempo foi Thiago Silva e Freitas, no jogo passado foi Thiago Silva e Ignacio, acho que não passou nem perto de levar gol. Na verdade, em relação ao Ceará, assim, o Ceará fez um jogo parecendo o nosso contra o Vasco, né? Desesperador, assim. O time
moroso o time do Ceará, e que quase faz um gol, na verdade, no segundo tempo, num erro do próprio Bernal. Hércules saiu no intervalo. Vamos ter problemas para o jogo de lá, né? Já é na sequência agora no domingo, porque o Bernal tomou o terceiro cartão amarelo, poderia ser o substituto se o Hércules tivesse sentido alguma coisa. O Lúcio Acosta também tomou o terceiro amarelo, também está fora do jogo. Provavelmente veremos Lima de titular lá contra o Ceará e que execute uma lei do ex. Sobre o jogo de hoje, um primeiro tempo pobre das duas equipes, mas que o Fluminense acabou se ressaltando um pouquinho mais. E um segundo tempo onde o Fluminense, durante 10 minutos que botou o pé no acelerador, criou chances em profusão. Teve chance pelo meio com o JK rolando o Canóbio, chutando a bola que desviou, bateu na trave. Teve chute do próprio Keno, pelo menos 2, 3 oportunidades, que ele chutou na linha lateral, uma coisa ridícula. Mas teve oportunidade em outros momentos também o Fluminense com a perna, a tentativa por dentro. O Lúcio Acosta com preciosismo, um pouquinho além da conta, para tentar a definição da jogada. Mas foram 10 minutos só de pé no acelerador. Depois só foi voltar a ter chance, uma bola do Keno que entrou mal pra cacete, mas justiça seja feita, teve uma última chance aqui, uma jogada individual, ele deu no Keno, o Keno não conseguiu chutar e o Keno chutou, o goleiro fez uma defesaça para poder salvar. Ressalva seja feita a péssima arbitragem, tá, do Flávio Rodrigues de Souza. Acho que é importante eu falar isso daqui numa vitória, porque às vezes tem jogos que eu venho pra cá e falo, gente, o Fluminense foi garfado, o Fluminense foi roubado. No jogo de hoje é justo dizer que ele errou pra cacete. É engraçado, né? Porque o futebol às vezes tem suas loucuras. Ele erra muito mais contra o Fluminense. Tem vários erros contra o Fluminense. Mas é curioso porque no final das contas ele erra uma a favor do Ceará que acaba sendo decisiva. Não foi falta do Marlon, a bola não bateu na mão dele, do jogador do Ceará, a falta que resultou no gol do René. Enfim, é péssimo porque a nossa arbitragem é péssima. Fica aí só esse ponto aí no geral, como eu falo quando o Fluminense é garfado, eu falo quando também a gente acaba tendo resultado, acaba sendo favorecido. É isso então, cara. Uma vitória boa, mas uma vitória que levanta para sequências do campeonato, uma vitória que eu acho que não... O torcedor tricolor, ele sai, como eu falei, muito mais aliviado aqui pelo que aconteceu na tabela do campeonato. Pelo fato de não levar gols, mas sai pouco aliviado na questão de como esse time ele tem feito algumas das suas vitórias. O Fluminense não jogou nem perto do que jogou contra o Internacional. O Fluminense não jogou nem perto do que jogou contra o Atlético Mineiro. Mas conseguiu uma vitória. Conseguiu vencer o Ceará. Para a reta final do campeonato isso vai ser suficiente? Talvez em alguns jogos seja. O Ceará jogou menos aqui do que jogou em boa parte do Campeonato Brasileiro. A gente vai precisar melhorar esse banco. Eu não sei como melhorar fora da janela de transferências. Mas se a gente batia tanto no Soteldo, hoje o Soteldo não entrou. E o Keno não mudou muita coisa também não. Assim, pouco produz. O Riquelme entrou com 15 minutos para jogar, também pouquíssimo produziu. É a verdade que a bola caiu muito mais do lado do Keno, mas pouquíssimo produziu também. O Germancano conseguiu 2 finalizações. Foi útil, mas como eu falei até lá na reta final do jornada, é mais fácil quando você entra no segundo tempo. O Germancano agora está passando o que o John Kennedy acabava passando por várias vezes quando entrava no segundo tempo, com a defesa já um pouco mais cansada, o resultado já um pouco, né, mais caminhando ali para sua definição. Teve oportunidade, cabeceou, o goleiro fez boa defesa, coisa que o John Kennedy, por exemplo, não conseguiu em momento nenhum finalizar a bola para o gol. Então, claro que essa situação ela passa muito pela análise que a gente vai fazer individual dos jogadores, mas falei, também precisa ser ressaltado o fato da gente continuar sem levar gol como mandante. O Zubeldia agora não vai ter esse tempo, né? Só vai ter depois do jogo contra o Cruzeiro. Tem 3 jogos agora onde o Fluminense, eu acho que não entra disparado como favorito. Vai entrar contra o Ceará fora de casa precisando de uma vitória. Agora saiu o cabo aqui. Vai entrar contra o Ceará precisando de uma vitória lá fora de casa, óbvio, para continuar à frente do Botafogo. Mas a responsabilidade está mais com o time da casa. Vai entrar contra o Mirassol, uma campanha espetacular do Mirassol. A gente vai estar jogando em casa e vai precisar do resultado, porque o Mirassol está invicto em Mirassol, mas fora de casa não tem essa super campanha. Se tivesse tendo super campanha, estaria sendo campeão. E depois tem o Cruzeiro no Mineirão, que é o terceiro colocado, é talvez o time mais forte de se enfrentar também depois de Flamengo e Palmeiras. Então a sequência ela é ingrata até a data FIFA. O Fluminense vai precisar pontuar bem para poder não dar mole nessa reta final de classificação para a Libertadores. É isso aí, tamo junto, se inscreve, deixa o like, até a próxima, valeu.